Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna. Bem-vindo à nossa leitura diária do Chaitanya Charitamrita. Antes de iniciarmos a leitura, vamos oferecer nossas reverências a Srila Prabhupada e todos os Vaishnavas, pedindo a bênção de todos vocês para que possamos ser exitosos na narração desse Chaitanya Charitamrita e que, por favor, perdoem todas as minhas imperfeições nesta apresentação. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrindam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangira De Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suchi Devi Pranamami Hari Priye Vanchakao Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam. Então, lendo do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 2, texto 1. Vishedesmin Prabhu Antya Lila Sutra Nuvarnane Gaurasya Krishna Vicheda Pralapadi Anuvarnyate. Ao relatar na sinopse a última divisão dos passatempos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, neste capítulo descreverei o êxtase transcendental do Senhor, que parece loucura devido à sua separação de Krishna. Então aqui estamos iniciando o primeiro verso, né, do capítulo 2, iniciando o capítulo 2, que são as manifestações estáticas, né, de Chaitanya Mahaprabhu. Esse Chaitanya Mahaprabhu, ele residiu em Jagannatha Puri por 18 anos e o seu quartel-general era Jagannatha Puri. Por 6 anos ele viajava por toda a Índia e por 18 anos ele esteve constantemente em Jagannatha Puri. Os seus últimos 12 anos foram assim completos de êxtase transcendental em separação do Senhor Krishna. E assim que Krishnadas Kaviraj Goswami, ele faz uma sinopse nesse capítulo das atividades de Chaitanya Mahaprabhu nesses últimos 18 anos que ele residiu em Jagannatha Puri, né? Então nesse período ele estava situado numa condição que era assim completamente de loucura mesmo, nem aparentemente de loucura, estava completamente enlouquecido devido à separação de Krishna. Então assim ele nos mostrou, não é? Assim, a plataforma mais elevada de serviço devocional, que é a plataforma de Vipralamba Seva, que é a plataforma em que nós sentimos essa separação do Senhor Krishna. É como Chaitanya Mahaprabhu mesmo disse em seu Shikshasaka, Jugaitan Nimishena Chakshusha Pravishaitan Shunaitan Jagasarvam Govinda Virahiname. Ou Govinda, um momento sem a sua presença parece que passaram-se milênios. Então assim,
um devoto de Krishna, ele sente sempre muito essa lacuna na sua vida pela falta da consciência de Krishna, pela falta de Krishna estar presente em sua vida. E é uma coisa bem assim interessante, porque quando o devoto está nesse sentimento de separação, que ele sente que Krishna não está presente diante dele, aí Krishna ele se torna mais intensamente na presença daquele devoto, o que é conhecido como Vipralambha Seva, é o servir em separação. Então Chaitanya Mahaprabhu, nesses últimos 12 anos, ele estava completamente absorto em Krishna e sempre desejando a associação de Krishna. Então Srila Prabhupada explica no seu significado desse verso, neste segundo capítulo, as atividades do Senhor Chaitanya que aconteceram depois que o Senhor aceitou o sannyasa são geralmente descritas. Então é o Madhya Lila e também a Shesha Lila ou Antya Lila, né? Que são os passatempos intermediários e os passatempos finais do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Os passatempos iniciais são seus passatempos Adi Lila, que é anterior, são os passatempos anterior a ele tomar sannyas. Isso em Navadvipa, por 24 anos ele permanece em Navadvipa, e aos 24 anos, no mês de Magha, na lua crescente, na quinzena da lua crescente, ele toma sannyas e vai para Jagannatha Puri. Então em Jagannatha Puri inicia seus passatempos intermediários e também finais. Então Prabhupada explica, Sri Chaitanya Mahaprabhu é especificamente mencionado aqui como sendo Goura, ou de pele clara. Krishna é geralmente conhecido por ser enegrecido, mas quando ele está absorto nos pensamentos das gopis, que são todas de pele clara, o próprio Krishna também se torna belo. É como o Bhagavatam também descreve, não? Da encarnação dourada de Chaitanya Mahaprabhu, que embora Krishna ele não apareceu na sua forma enegrecida, ele aparece assim na sua forma dourada. Sri Chaitanya Mahaprabhu, em particular, sentiu a separação de Krishna muito profundamente, exatamente como um amante que está abatido pela separação do amado. Então, nesse mundo material, né, todos nós praticamente já tivemos essa experiência de um amor tão intenso, e quando este amor intenso, de alguma forma, ele é interrompido, não? Então existe um sentimento muito profundo de separação, né, do amado com a pessoa amada. Então assim, uma dor tão grande no coração que o coração até mesmo você sente aquela dor, não? Então isso é na verdade, nesse mundo material é o apego, né? O apego que nós desenvolvemos ao sexo oposto. Então nós desenvolvemos aquele apego e devido àquele apego, àquele relacionamento, nós experimentamos diferentes emoções, não é? Existem sempre emoções diferentes no relacionamento do homem e da mulher, quando eles estão apegados uns aos outros, não é? Esses sentimentos, Prabhupada diz, que foram expressos por Sri Chaitanya Mahaprabhu por quase 12 anos no final de seus passatempos, são descritos resumidamente neste segundo capítulo do Madhya Lila. Então, texto 2, todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Advaita Chandra e todas as glórias a todos os devotos do Senhor. Durante seus últimos 12 anos, Sri Chaitanya Mahaprabhu sempre manifestou todos os sintomas de êxtase na separação de Krishna.
o estado de espírito de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia e noite, era praticamente idêntico ao estado de espírito de Radharani, quando Uddhava veio a Vrindavana para ver as gopis. Então essa lila é descrita, né, no canto 10 do Srimad Bhagavatam, quando Krishna envia o seu devoto mais íntimo, Uddhava, para Vrindavana, para entregar uma mensagem dele para as gopis. Então Uddhava era assim, o devoto mais íntimo de Krishna. Tanto que quando Krishna ele exibe os seus passatempos de deixar este mundo material, ele como que aniquila todos os seus descendentes, todos aqueles que, seus filhos, todas as suas expansões, são todos destruídos. Mas existe a lila de Prabhasa, quando os membros da Yadu dinastia, eles vão a Prabhasa para executarem diferentes sacrifícios, e ali eles se intoxicam, não, com uma bebida de arroz, e quando se tornam intoxicados, eles começam a ser rudes uns com os outros, e assim eles começam a lutar entre eles, e assim um começa a matar o outro. Então todos os associados de Krishna, eles deixaram este mundo pelo próprio arranjo da personalidade de Deus. Mas o único que se manteve neste mundo foi Uddhava. Uddhava foi o único que se manteve. Assim, após esses seus membros, né, familiares foram todos aniquilados, é descrito como Krishna, ele senta-se sob uma árvore da figueira da Bengala, nas margens do Ganges, né, com o seu pé direito, a sua perna direita, sob a sua perna esquerda, e ali Uddhava, ele se apresenta diante de Krishna, ele e o sábio Maitreya. Então ali Krishna, ele imparte conhecimento a Uddhava, e assim é a única pessoa que Krishna deixou nesse mundo para continuar os seus ensinamentos. Não é assim? A Uddhava, ele dá o conhecimento para a Vidura, e assim a tantos outros sábios, né? Ele é enviado para Badarikashma. Ele é enviado para Badarikashma, na associação de Nara-Narayana, e ali ele fala conhecimento transcendental da suprema personalidade de Deus. Então Uddhava era uma personalidade muito exaltada, não? E assim esse Uddhava, Krishna quer dar a ele, não é? Mostrar a ele assim, a posição máxima na espiritualidade, na vida espiritual, que é o relacionamento das gopis com ele em Vrindavana. E não só das gopis, mas a rainha das gopis, Srimati Radharani. Então, assim, como descreve aqui, né, que essas emoções de Chaitanya Mahaprabhu, né, eram praticamente idênticas ao estado de espírito de Radharani, quando Uddhava ele veio a Vrindavana para trazer a mensagem às gopis. E assim Radharani, ela se torna completamente enlouquecida quando ela vê Uddhava, e Uddhava entregando a mensagem, e Srimati Radharani começa a andar a esmo, e ela vê um abelhão e começa a falar com o abelhão no estado assim de loucura. Não é? Quem é que fala com o abelhão? A menos que seja louco. Então Srimati Radharani estava assim, nessa situação. Ele viu o abelhão com seus bigodes manchados de kunkama, e assim ela já imaginava aquele abelhão sendo um mensageiro de Krishna, e ela compara aquele abelhão com o próprio Krishna, que estava com seus bigodes marcados com kuma, que havia se aproximado dos seios das gopis e assim manchado o seu bigode, não é? Com a kunkuma do seio das gopis. E assim ela
entra numa situação completamente enlouquecida. Então, se Uddhava ele observa aquela atitude de Srimati Radharani, e assim ele pode entender que não existe uma plataforma mais elevada de serviço devocional do que aquele serviço de Srimati Radharani, sentindo a separação de seu amado Krishna. Então o texto 5 diz: o Senhor exibia constantemente um estado de espírito refletindo a loucura da separação. Todas as suas atividades se baseavam no esquecimento e suas conversas sempre se baseavam na loucura. Ele se esquecia até mesmo quem ele era. Não é? Então no texto 6 diz: o sangue fluía de todos os seus poros, dos poros do seu corpo, e todos os seus dentes eles rangiam. Então imagina como podemos entender, não é, a natureza da suprema personalidade de Deus, Sri Chaitanya Mahaprabhu. É algo inconcebível. Dos seus poros jorrava sangue devido a essa separação de Krishna. Assim, os seus dentes eles rangiam, né, tocando uns aos outros. Então, no momento, todo o seu corpo tornava-se esguio. Em outro momento, todo o seu corpo tornava-se gordo. Assim, mudanças radicais, né, corpóreas em Sri Chaitanya Mahaprabhu. A pequena sala, além do corredor, é chamada de Gambira. Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava ficar naquele quarto, mas ele não dormia por um momento. Então esse Gambira, você vai em Jagannatha Puri, existe esse local onde Chaitanya Mahaprabhu ele residia, não? E ele ficava nesse quarto, mas ele ficava desperto todo momento, assim, completamente absorto em pensamentos de Krishna. A noite toda ele costumava apertar sua boca e cabeça na parede, e seu rosto sofria ferimentos por toda parte. Embora as 3 portas da casa estivessem sempre fechadas, o Senhor mesmo assim saía e às vezes era encontrado no templo de Jagannatha, diante do portão conhecido como Sinhadwara, e às vezes o Senhor caía de peito no mar. Existe uma lila, nós vamos descrever mais adiante, como ele se joga no mar e ele é recuperado por um pescador. Um pescador o tira ali do oceano. Então, o texto 9, Chataka Parvati Dekhi Govardhana Brahmadana Chali Artanada Karyaknandani. Sri Chaitanya Mahaprabhu também corria muito rápido pelas dunas de areia, confundindo-as com Govardhana. Enquanto corria, ele lamentava e chorava alto. Prabhupada, o significado de Prabhupada, ele diz: por causa dos ventos do mar, às vezes a areia formava dunas. Essas dunas de areia são chamadas de Chataka Parvata. Em vez de ver essas dunas de areia simplesmente como colinas de areia, o Senhor as consideraria como a colina de Govardhana. Às vezes, ele corria em direção a essas dunas em alta velocidade, chorando muito alto, expressando o estado de espírito exibido por Radharani. Assim, Chaitanya Mahaprabhu estava absorto em pensamentos sobre Krishna e seus passatempos. Seu estado de espírito trouxe a ele a atmosfera de Vrindavana e Govardhana Hill, a colina de Govardhana, e assim ele desfrutou da bem-aventurança transcendental da separação e do encontro. Então assim ele via as dunas, não, das areias de Jagannatha Puri, e ele confundia, ouvia naquela areia a montanha de Govardhana.
E assim ele saía correndo, assim como Radharani saía correndo em direção a Krishna. Então assim ela buscava por Krishna, e sentia aquela separação de Krishna, e às vezes ele ia de encontro a Krishna. Às vezes Chaitanya Mahaprabhu confundia os pequenos partes da cidade com Vrindavana. Às vezes ele ia lá, dançava e cantava, e às vezes caía inconsciente em êxtase espiritual. Então, tudo que ele via era simplesmente Vrindavana, a colina de Govardhana. Ele via tudo como sendo a Vrindavana, porque ele estava tão absorto em Krishna que ele estava sempre, constantemente, vendo aquele lugar como sendo Vrindavana. E assim como nós, quando nós estamos apegados à nossa cidade e viajamos, e assim estamos sempre relembrando de nossa cidade, sempre relembrando. Então Krishna, Chaitanya Mahaprabhu estava sempre ali caminhando por Jagannatha Puri, mas ao mesmo tempo ele estava sempre recordando de Krishna em Vrindavana. A sua absorção em Krishna era completa. Por isso o Bhagavad Gita diz que com a sua mente completamente fixa em mim, né? o ar da vida do devoto é Krishna, o ar vital. Você não pode viver sem o ar vital. Da mesma forma, o devoto ele não consegue viver sem a suprema personalidade de Deus. Por isso no Bhagavad Gita diz que um devoto ele está sempre absorto em pensar sobre Krishna. As extraordinárias transformações do corpo devido aos sentimentos transcendentais nunca teriam sido possíveis para ninguém senão o Senhor, em cujo corpo todas as transformações se manifestaram. Isso são manifestações Mahabhava. Então essas manifestações, Rupa Goswami descreve no seu Néctar da Devoção. São sintomas de transpiração, sintomas de você fica sem a voz, né? Você fica como que engasgado, o seu corpo se arrepia, né? Você sente arrepios por todo o corpo, você chora, você ri, você rola pelo chão. São sintomas estáticos de Mahabhava que não são exibidos por qualquer devoto, mas são exibidos pela própria personalidade de Deus. Srila Prabhupada explica no significado: as transformações estáticas do corpo descritas em literaturas exaltadas, como Bhakti Rasamrita Sindhu, praticamente não são vistas neste mundo material. Então essas manifestações de Chaitanya Mahaprabhu não são vistas nesse mundo material. No entanto, esses sintomas estavam perfeitamente presentes no corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esses sintomas são indicativos de Mahabhava, ou o mais alto êxtase. Às vezes, os sarradyas imitam artificialmente esses sintomas, mas os devotos experientes rejeitam tais imitações imediatamente. No Srila Bhaktivinoda Thakur, grande Vaishnavacharya, ele pôde detectar na sociedade, em sua época, diferentes desvios da conduta de Vaishnavas. Então ele chamava isso de apasampradayas, sampradayas que estavam contra as sampradayas genuínas, autorizadas na consciência de Krishna. E assim, uma dessas apasampradayas, ele dizia que eram os sarradyas, que eles têm a consciência de Krishna como uma coisa muito barata. Eles não são filosóficos e eles se baseiam em sua consciência de Krishna, são baseados simplesmente em sentimentos. E assim, baseado em sentimentos baratos, eles imitam as manifestações estáticas de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Então Bhaktivinoda Thakur, ele veio e nos alertou, né, sobre esses sarradyas, que eles imitam artificialmente os sintomas manifestos por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mas os devotos experientes, eles rejeitam tais imitações imediatamente. Então, assim, esses sarradyas, eles entram nos templos e começam a rolar no chão, a chorar, e começam a manifestar diferentes sintomas. Então, devotos experientes, eles sabem que esses sintomas não são manifestos de uma forma assim ordinária, não? Um devoto elevado em consciência de Krishna, ele muitas vezes ele manifesta alguns sintomas manifestos por Chaitanya Mahaprabhu, mas imediatamente ele procura conter-se, justamente para não se passar o serviço devocional como algo artificial. Nós vemos mesmo Srila Prabhupada, muitas vezes a sua voz se engasgava assim, de emoção, e ele se perdia nos seus pensamentos, mas imediatamente ele voltava a si e pregava a consciência de Krishna, ou continuava o seu discurso ou o seu canto. Mas nós observamos isso de Srila Prabhupada. Então, assim, os devotos experientes, eles são muito atentos em não aceitar assim, pessoas baratas que manifestam sintomas corpóreos ou qualquer tipo de sintoma que artificialmente manifeste a sua consciência de Krishna. Prabhupada diz: o autor admite aqui que esses sintomas não podem ser encontrados em nenhum lugar, a não ser no corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Imagina, o corpo de Chaitanya Mahaprabhu vai ser descrito aqui. As juntas de suas mãos e pernas às vezes ficavam separadas por 20 centímetros e permaneceram conectadas apenas pela pele. Então, quem pode manifestar esse tipo de sintoma? No momento ele está esguio e no momento seguinte ele está gordo. Então ele diz aqui, às vezes as mãos, pernas e cabeça de Sri Chaitanya Mahaprabhu entravam em seu corpo, assim como os membros retraídos de uma tartaruga. Dessa forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava manifestar maravilhosos sintomas de êxtase. Sua mente parecia vazia e havia apenas desespero e decepção em suas palavras. Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava expressar sua mente desta forma: onde está o Senhor da minha vida que toca sua flauta? O que devo fazer agora? Onde devo ir para encontrar o filho de Maharaja Nanda? Então vejam só, um devoto barato, sarradya, ele pode também manifestar esses sintomas. Às vezes você pode ouvir algum devoto: oh, onde está Krishna? Onde está Krishna? Eu sinto tanta falta de Krishna. Eu ouvi a flauta de Krishna. Então isso tudo é muito sarradya, é muito barato. Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele manifestava isso. Então a sua mente, ele se expressava dessa maneira: onde está o Senhor da minha vida, que toca a sua flauta? O que devo fazer agora? Onde devo ir para encontrar o filho de Maharaja Nanda? Com quem devo falar? Quem pode entender minha decepção? Sem o filho de Nanda Maharaja, meu coração está partido. Dessa forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu sempre expressou sua perplexidade e lamentou a separação de Krishna. Nessas ocasiões, ele costumava recitar os shlokas do drama de Ramananda Roya, conhecido como Jagannatha Vallabha Nataka. Então, Ramananda Roya, que era um associado íntimo de Chaitanya Mahaprabhu, se dizia que Chaitanya Mahaprabhu tinha 3,5
devotos associados íntimos. Os devotos mais íntimos eram Swarupa Damodar Goswami, Ramananda Roy, Shikh Mahiti, e metade era a Madhavi Devi, que era irmã de Shikh Mahiti. Então Ramananda Roy era íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e ele escreveu um drama, não é, conhecido como Jagannatha Vallabha Nataka. Então assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele costumava recitar assim, shlokas, né, versos desse drama Jagannatha Vallabha Nataka. Então amanhã vamos ler um dos versos, ou eu vou ler agora um verso e amanhã comentaremos sobre o verso. Então, Srimati Radharani costumava lamentar: nosso Krishna não percebe o que sofremos com as injúrias infligidas no decorrer de nossos relacionamentos amorosos. Na verdade, somos maltratadas pelo amor, porque o amor não sabe onde atacar e onde não atacar. Mesmo Cupido não sabe de nossa condição muito enfraquecida. O que devo dizer a alguém? Ninguém pode entender as dificuldades dos outros. Nossa vida, na verdade, não está sob nosso controle, pois os jovens permanecerão por 2 ou 3 dias e logo terminarão. Nessa condição, ó Criador, qual será nosso destino? Então amanhã continuaremos, leremos esse verso e leremos também o significado de Srila Prabhupada. Então, Hare Krishna, muito obrigado a todos e todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Bol. Se tiverem alguma pergunta, escrevam aí na caixinha, né, de comentários, e deem um like e compartilhem esse Krishna Katha, Chaitanya Katha. Quanto mais ouvimos sobre a Suprema Personalidade de Deus, mais o nosso amor adormecido por Krishna, ele se manifesta. Então isso é essencial. Hare Krishna.